As gêmeas ligaram para o milionário chorando. Papai, minhas pernas doem. Com o coração acelerado, ele largou tudo e correu para casa. Mas, ao cruzar a porta, descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. O amanhecer em São Paulo. Acordava devagar, pintando o céu em tons de cinza que combinavam perfeitamente com o clima, na luxuosa mansão no bairro de Morumbi, na rua Groenlândia. Eduardo Moreira estava há 1 hora em seu escritório, cercado por uma fileira de monitores exibindo cotações de moedas, relatórios da B3 e uma agenda de reuniões planejada ao minuto. O café esfriava na xícara, o terceiro daquela manhã. Lá fora, a cidade aos poucos ganhava vida, mas na casa dos Moreira reinava um silêncio tão perfeito que dava para ouvir o tic-tac do relógio suíço no hall. Esse silêncio era seu orgulho. Tudo funcionava como um mecanismo preciso, sem atritos, sem surpresas, sem bagunça. No andar de cima, em um dos quartos brancos infantis, as gêmeas de 6 anos, Sofia e Clara, já estavam acordadas há meia hora, mas não choravam, não chamavam, não faziam barulho. Elas haviam aprendido a serem invisíveis. Sofia, a mais, velha por 7 minutos, já descia da cama com habilidade e ajudava a irmã a prender o cabelo em um rabo de cavalo. Seus dedinhos eram ágeis e precisos, resultado da prática diária em tarefas que caberiam a adultos. Beatriz Moreira também não dormia mais. Deitada no quarto separado, folheava no celular a agenda do dia. Manicure às 10, almoço com as esposas de outros empresários às 13, reunião com a organizadora de um evento beneficente às 16. Sua vida era tão organizada quanto a do marido. Só que, em vez de números e gráficos, era preenchida por compromissos sociais e tratamentos de beleza. Ela não pensava nas filhas. Para quê? Elas tinham tudo de que precisavam. Casa, roupas, comida. O resto eram detalhes que a avó Rosa deveria resolver, mas aquela mulher andava cada vez mais incômoda, metendo o bedelho na criação com conselhos que ninguém pedia. Na cozinha, Sofia e Clara cumpriam seu ritual diário. Clara arrastou uma cadeira até o armário para pegar os flocos de milho, enquanto Sofia pegava o leite na prateleira baixa da geladeira. Faziam tudo em silêncio, com a concentração de pequenas mestras de cerimônia. Não havia tristeza nisso para elas. Era assim o mundo que conheciam. Eduardo olhou para o relógio. 7h30. Em breve, a conferência com investidores de Berlim. Levantou-se, endireitando os ombros, e pela primeira vez naquele dia pensou nas filhas, mas só por 1 segundo, antes de o telefone começar a tocar. Guten Morgen, Herr Müller, disse ao fone, ativando o modo profissional que usava como armadura. No andar de cima, Beatriz já estava no chuveiro, planejando o look para o almoço. Pensava na bolsa nova que vira no shopping ontem, se valia a pena trocar de cabeleireiro, na impressão que causaria nas outras mulheres. Não pensava que suas filhas estavam tentando alcançar as panelas para fazer um miojo no lanche da manhã. A casa pulsava em uma harmonia aparente. Cada um tinha seu lugar, seu papel, seu horizonte. Eduardo, o rei dos números e das estratégias. Beatriz, a rainha das aparências e das conveniências. Sofia e Clara, quietas, eficientes, invisíveis. Mas nesse mecanismo aparentemente perfeito, algo já começava a dar errado. Rosa, a única pessoa que realmente via o que se passava naquela casa, carregava há semanas o peso do que observava. Todo dia via as 2 menininhas lidando com tarefas pesadas para a idade delas, se esforçando para serem boazinhas e quietinhas, para não atrapalhar os pais em suas coisas importantes. Naquela manhã, ao descer para a cozinha para preparar o café da manhã do patrão, Rosa encontrou as gêmeas à mesa. Elas comiam os flocos que haviam preparado sozinhas, e ao lado havia panos de prato dobrados. Tentavam limpar o chá derramado. Na véspera,
mas eram pequenas demais para alcançar todos os cantos. O coração de Rosa se apertou de dor. Sentou-se à mesa e alisou o cabelo de Sofia. "Hoje eu faço o café da manhã de vocês, minhas joias", sussurrou. Sofia sorriu timidamente e Clara assentiu com a cabeça. Mas nos olhos delas não havia a alegria despreocupada de crianças. Havia uma calma madura demais para a idade, uma resignação que nenhuma menininha de 6 anos deveria conhecer. Rosa olhou na direção do escritório, de onde vinha a voz de Eduardo falando ao telefone em alemão, depois para o quarto de Beatriz, onde o chuveiro ainda corria. E pela primeira vez em anos, trabalhando naquela casa, pensou que não podia mais fingir que tudo estava bem. A semana passou como sempre, no ritmo dos relógios e das agendas, mas algo no ar começava a mudar. Rosa carregava um peso cada vez maior, observando as cenas diárias que a cutucavam como agulhas. Na terça, viu Sofia tentando ajudar Clara a alcançar o sabonete no banheiro, subindo em um banquinho instável. Na quarta, as encontrou dormindo no chão da sala, cobertas por um casaco só. Tentavam ver um filme à noite, mas pegaram no sono antes que alguém notasse a ausência delas no quarto. Na quinta, Clara se escondeu no armário, chorando depois que Beatriz a repreendeu por derrubar um copo de suco. A manhã de sexta foi o ponto de virada. Rosa encontrou as gêmeas na cozinha, tentando lavar a louça da noite anterior. Estavam em cima de cadeiras inclinadas sobre a pia, e a espuma de sabão chegava quase aos ombros. Clara segurava um prato pesado demais para ela, e Sofia esticava o braço para guardar as xícaras no armário. "O que vocês estão fazendo, minhas lindas?", perguntou Rosa, aproximando-se rápido das meninas. "Mamãe disse que louça suja é feio", respondeu Sofia sem tirar os olhos do prato que esfregava. "A gente não quer que a casa fique feia." Rosa sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Com delicadeza, pegou o prato das mãos de Sofia e ajudou as duas a descerem das cadeiras. "Isso não é trabalho de vocês, queridas", disse baixinho. "Vocês têm que brincar, estudar, ser crianças." Clara olhou para ela com uma seriedade que soava alarmante em uma menininha. "Mas se não for a gente, quem vai?", perguntou com palavras simples, que porém acertaram Rosa como um soco forte. Naquela tarde, quando Eduardo voltou do escritório e Beatriz estava em um jantar beneficente, Rosa decidiu ter a conversa difícil. Encontrou-o no escritório, como sempre absorto no trabalho. "Seu Moreira, preciso falar com o senhor", disse, parando na porta. Eduardo ergueu os olhos do laptop, um pouco irritado com a interrupção. "Sim, dona Rosa. O que foi?", perguntou, sem tirar os dedos do teclado. "Sobre as suas filhas, seu Moreira." Essas palavras finalmente chamaram sua atenção. Ele fechou o laptop e se recostou na cadeira. "O que tem elas? Tem tudo do que precisam. Boa escola, roupas bonitas, brinquedos." "Seu Moreira", interrompeu Rosa com delicadeza, mas firmeza. "O senhor sabe que as suas filhas lavam louça todo dia? Que tentam cozinhar as próprias refeições, que limpam a casa porque têm medo de que fique suja demais?" Eduardo franziu a testa. "A senhora está exagerando. São crianças, brincando de adulto. É normal." "Não, não é normal", respondeu Rosa, e em sua voz soou pela primeira vez em anos uma confrontação aberta. "Não é brincadeira. Elas fazem isso porque precisam, porque ninguém mais faz. Mas a senhora está aí para isso." "Estou aí para ajudar, não para substituir os pais", cortou Rosa. "Suas filhas precisam de um pai, não só de um provedor de dinheiro. Precisam de uma mãe que as veja, não só de companhia em fotos de família." Eduardo se levantou da cadeira, sentindo a irritação crescer. Não estava acostumado a ninguém questionar seu jeito de vida, especialmente alguém contratado por ele. "Dona Rosa, aprecio sua preocupação, mas acho que a senhora está saindo dos limites. Eu e minha esposa."
Sua esposa ontem nem sabia que Clara estava com febre, interrompeu Rosa de novo. A menina chorou à noite, mas teve medo de ir até o quarto de vocês para não atrapalhar. Eu a encontrei de manhã, pálida e tremendo. Eduardo se sentiu de repente desconfortável. Não se lembrava de ninguém ter mencionado a doença de Clara. Por que a senhora não me disse? Porque o senhor saiu às 6 da manhã para uma reunião e voltou depois das 10 da noite. Quando eu ia dizer, essas palavras o acertaram com uma força inesperada. Por um momento ficou em silêncio, sentindo algo se mexer dentro dele, como se alguém tivesse abalado a base sobre a qual construíra sua vida. O que a senhora sugere? Perguntou por fim, e em sua voz soou uma nota de incerteza. Rosa se aproximou e seu rosto suavizou. Sugiro que o senhor venha à cozinha de manhã, antes de sair. Que pergunte às filhas como foi o dia delas quando voltar. Que as veja antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Para que elas se lembrem que tem um pai. Eduardo sentiu essas palavras se cravarem nele como uma lâmina. Por um longo momento, olhou para Rosa, depois desviou o olhar para a janela, atrás da qual o entardecer de outubro se apagava. Elas estão infelizes? Perguntou baixinho, e em sua voz soou uma nota que não ouvia há anos. Incerteza. Não sei, seu Moreira, mas sei que elas são muito, muito quietas, e as crianças não deviam ser tão quietas assim. As palavras de Rosa ficaram com Eduardo por muito tempo depois que ela saiu do escritório. Pelo resto da noite, não conseguiu se concentrar em nenhum trabalho. Os números na tela borravam diante dos olhos e nos ouvidos ecoava aquela frase-chave. As crianças não deviam ser tão quietas assim. Quando a casa mergulhou no silêncio noturno, Eduardo, pela primeira vez em anos, não foi dormir no horário de costume. Em vez disso, saiu do escritório e seguiu devagarinho até o quarto das filhas. Parou diante da porta entreaberta, com o coração batendo forte, escutando. Silêncio. Silêncio absoluto. Cautelosamente abriu a porta um pouco mais e espiou. Lá dentro, à luz da lua que entrava pela janela, viu duas silhuetas pequenas encolhidas em suas camas. Clara dormia abraçada a um velho ursinho de pelúcia e Sofia deitava de lado, com a mão estendida para a irmã. Até no sono se mantinham perto uma da outra. Eduardo entrou no quarto na ponta dos pés. Nunca antes fizera isso sem um motivo específico. Nunca viera só para olhá-las. Parou entre as camas e de repente sentiu como se estivesse vendo suas filhas pela primeira vez. Sofia tinha cabelos longos e loiros espalhados no travesseiro, e seu rostinho delicado era sereno, mas como cansado. Clara parecia ainda mais frágil, mais nova, com as bochechas coradas pelo sono. Ambas eram belas de um jeito que apertou sua garganta, como isso tinha acontecido para que ele parasse de vê-las. Quando começara a tratá-las como parte da decoração da casa e não como suas filhas. No dia seguinte, Eduardo, pela primeira vez em meses, desceu à cozinha antes de sair para o trabalho. Eram 7 da manhã e ele costumava ir embora sem falar com ninguém da casa. Encontrou lá Dona Rosa preparando o café e as gêmeas sentadas à mesa com pratos de flocos. Bom dia, disse incerto. Dona Rosa ergueu os olhos surpresa e as filhas o olharam com evidente espanto. Por um momento, reinou um silêncio constrangedor. Bom dia, papai, respondeu por fim Sofia com voz baixa. Eduardo se aproximou da mesa. De perto, via que as meninas pareciam mais novas que 6 anos. Eram magrinhas, ossudas, e seus olhos tinham algo que não combinava com a infância. Como vão? Perguntou, se sentindo estranhamente desajeitado em sua própria casa. Bem, responderam juntas, de forma tão automática quanto uma resposta ensaiada. E o que vão fazer na escola hoje? Clara olhou para Sofia como se pedisse permissão para responder. Vamos aprender sobre animais, disse Sofia. Sobre os que precisam da mãe e os que conseguem ficar sozinhos.
Essas palavras acertaram Eduardo de forma inesperada. Suas filhas estavam aprendendo a ser independentes por necessidade. E quais precisam da mãe? Perguntou, sentando-se na cadeira ao lado delas. Quase todos, respondeu Clara. Gatinhos, filhotinhos, passarinhos, todos os bichinhos bebês. E por quê? Porque sozinhos não sabem pegar comida, explicou Sofia séria. E não sabem se aquecer quando está frio. Eduardo sentiu algo se romper dentro dele. Olhou para os pratos das filhas, quase vazios, e os flocos pareciam os mais baratos, que Dona Rosa provavelmente comprava do próprio bolso. E vocês? Também precisam de mãe e pai? As meninas trocaram olhares, e então Clara assentiu. Mas a gente já sabe se aquecer, disse baixinho. E sabe procurar comida. Eduardo sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Pela primeira vez em anos, desde a morte dos pais, teve vontade de chorar. Eu me desculpo, disse em voz baixa. Pelo que, papai? Perguntou Sofia com genuína surpresa. Por não ter visto o quanto precisam de mãe e pai. Naquela noite, Eduardo pela primeira vez voltou para casa antes das 18 horas. Encontrou Beatriz na sala, folheando catálogos de moda, e as filhas fazendo lição de casa à mesa da cozinha, sob os olhos de Dona Rosa. Você chegou cedo, constatou Beatriz, sem erguer os olhos da revista. Quero conversar com você sobre as crianças, disse Eduardo, sentando-se ao lado dela. O que tem elas? Tudo bem. Dona Rosa cuida delas, mas nós não cuidamos. Beatriz finalmente ergueu o olhar, franzindo a testa. Do que você está falando? Elas têm tudo do que precisam. Não, Beatriz, não tem. Tem casa bonita, roupas caras, escola particular, mas não tem paz, interrompeu Eduardo. Eu trabalho 18 horas por dia. E você? Quando foi a última vez que conversou com alguma delas sobre algo além de mandá-las serem boazinhas? Beatriz largou a revista com irritação. Eduardo, não tenho tempo para crises sentimentais. Amanhã tenho um almoço importante com potenciais patrocinadores da fundação. Isso também é pela família. Pela família? Me perguntou Eduardo, e em sua voz soou desespero. Nós não somos uma família. Somos 4 pessoas que dividem um endereço. Beatriz se levantou bruscamente. Se você está tendo uma crise de meia-idade, resolva com um terapeuta. E não me culpe por nossa vida ser organizada e bem-sucedida. Organizada sim, mas bem-sucedida. Beatriz olhou para ele com desdém. Você fala como um romântico. Foi exatamente isso que você quis. Estabilidade, ordem, sucesso. Você tem tudo isso. Mas perdi minhas filhas no processo. As filhas não vão a lugar nenhum. Estão aqui, têm tudo. Tudo menos nós. Os dias seguintes passaram em uma atmosfera estranha. Eduardo tentava mudar seus hábitos, voltando mais cedo para casa, perguntando às filhas sobre a escola, até tentando ler historinhas para elas antes de dormir. Mas tudo parecia forçado e desajeitado, como se estivesse aprendendo uma língua que não usava desde a infância. Beatriz observava essas tentativas com irritação crescente. Seu marido, sempre pontual e previsível, de repente se tornara imprevisível. Ele cancelava reuniões para jantar com as filhas. Pedia que ela ficasse em casa em vez de ir a mais uma festa. Tudo isso arruinava a vida social que ela construíra com tanto cuidado. Na quarta à noite, a situação chegou ao limite. Dona Rosa, que nos últimos dias observava a tensão crescendo na casa, decidiu conversar com Beatriz. Encontrou-a no quarto provando vestidos para mais uma gala. Dona Beatriz, gostaria de conversar. Estou ocupada, Dona Rosa. O que é tão importante? São suas filhas. Beatriz suspirou irritada. Eduardo já me deu um sermão sobre as crianças. Não preciso de outro. Talvez precise, porque ontem Clara chorou quando você gritou com ela por derrubar o suco. Crianças precisam aprender que não se pode estragar as coisas. Mas ela não estragou. As mãos dela são pequenas demais para segurar o copo. Beatriz se virou do espelho, onde ajustava a maquiagem. Dona Rosa, entendo que você tem um fraco por essas crianças,
Mas, por favor, não me diga como criar minhas próprias filhas. E a senhora as cria? Perguntou Dona Rosa baixinho, mas firme. Claro que sim. Quando foi a última vez que passou mais de 5 minutos com elas sem gritar por algo que não deviam fazer? Beatriz ficou em silêncio por um momento e depois seu rosto endureceu. Não vou tolerar essa impertinência. A senhora está aqui para ajudar, não para julgar. Estou aqui para cuidar dessas crianças. E é exatamente isso que estou fazendo. Julgando a mãe delas. Dizendo a verdade que todo mundo nesta casa finge não ver, Beatriz se aproximou de Dona Rosa e seus olhos brilhavam de raiva. E qual é essa verdade? Que essas crianças estão abandonadas em casa própria. Que ninguém as abraça. Não pergunta se têm medo, se estão tristes. Que elas aprendem a ficar quietas para não atrapalhar. Que tentam ser adultas porque os adultos fingem que elas não existem. Chega, gritou Beatriz. Basta! Estou cansada dessas acusações. O grito ecoou pelo corredor, onde Sofia e Clara passavam voltando do banheiro depois de escovar os dentes. Pararam como estátuas, ouvindo as vozes alteradas. Se não gosta do jeito que levamos esta casa, talvez deva procurar outro emprego, continuou gritando Beatriz. Talvez eu deva mesmo, respondeu Dona Rosa baixinho, mas decidida. Porque não aguento mais ver o que está acontecendo com essas crianças. Então, talvez a senhora não venha mais a partir de amanhã. O silêncio que caiu depois dessas palavras era surdo e pesado. Sofia e Clara estavam no corredor, de mãos dadas, com olhos arregalados. Dona Rosa saiu do quarto e as viu na porta. Ajoelhou-se ao lado delas e as abraçou juntas. Não se preocupem, minhas joias, sussurrou. Tudo vai ficar bem. Mas em sua voz havia lágrimas que fizeram as meninas entenderem. Dona Rosa estava indo embora. A única pessoa que as via de verdade estava sendo dispensada. Naquela noite, Eduardo voltou tarde para casa, depois de um dia difícil, cheio de negociações. A casa já estava quieta, mas o ar carregava tensão. Na cozinha, encontrou um bilhete de Dona Rosa. Seu Moreira, não posso mais trabalhar nesta casa. Por favor, lembre-se do que conversamos. Suas filhas precisam de um pai. Dona Rosa. Eduardo sentiu como se o chão sumisse debaixo dos pés. Correu escada acima até o quarto, onde encontrou Beatriz calmamente passando creme no rosto. Onde está Dona Rosa? May foi embora. Achei que ela ficou insolente demais. Você a demitiu. E ela decidiu ir embora sozinha. Eu só acelerei o processo. Eduardo sentou-se pesadamente na cama. Beatriz, ela era a única pessoa que realmente cuidava das nossas filhas. Isso não é verdade. Eu cuido delas. Quando? Perguntou Eduardo, olhando a esposa nos olhos. Quando foi a última vez que uma delas veio até você quando estava triste? Quando foi a última vez que as abraçou? Não sou uma pessoa afetuosa. Isso não significa que não amo minhas filhas. E como elas vão saber disso? Beatriz largou o creme e se virou para o marido. Eduardo, se você quer viver no caos emocional, é com você. Mas não exija o mesmo de mim. Não exijo caos. Exijo que você seja mãe. Eu sou mãe. Do meu jeito. Do jeito que faz nossas filhas terem medo de pedir ajuda quando estão com febre. Beatriz se levantou bruscamente. Se tem algo a me acusar de negligência com as crianças, diga na cara. Eduardo olhou para ela por um longo tempo. E depois disse as palavras que mudariam tudo. Você as negligencia. Eu também as negligencio. E se não mudarmos isso agora, vamos perdê-las para sempre. Isso é ridículo, respondeu Beatriz em francês, como sempre fazia para afirmar sua superioridade. As filhas não vão a lugar nenhum. Fisicamente, talvez. Mas emocionalmente já se foram. Vi isso nos olhos delas. Elas têm medo de nós, Beatriz. Nossas próprias filhas têm medo de nós. Elas não têm medo, respeitam. Não, têm medo. E eu não aguento mais viver assim. Amanhã, após a saída de Dona Rosa, expôs a verdade sobre a casa dos Moreira de forma mais crua. Eduardo desceu à cozinha às 7 e encontrou-o vazio. Sem café da manhã, sem café.
sem ninguém para cuidar das coisas básicas que por anos aconteciam como mágica. Sofia e Clara estavam à mesa com pratos vazios, esperando. Ao verem o pai, Sofia se levantou e disse baixinho: "Papai, a gente não sabe onde estão os flocos." Eduardo sentiu uma pontada no coração. Suas filhas de 6 anos não sabiam onde ficava a comida em casa própria. Por anos, tudo era preparado para elas, mas nunca participaram do processo. "Eu mostro", disse abrindo os armários. Mas ele mesmo não tinha certeza de onde Dona Rosa guardava os mantimentos. Juntos, procuraram os flocos, o leite, o pão. O que devia levar 1 minuto demorou 15. Quando finalmente conseguiram preparar um café simples, Eduardo sentou-se em frente às filhas e pela primeira vez as olhou de verdade. Elas estavam magras. Como era possível que nunca tivesse notado? As roupas eram limpas, mas grandes demais, como se alguém as comprasse no atacado. Clara tinha olheiras escuras e Sofia parecia cansada de um jeito que não combinava com uma criança de 6 anos. "Há quanto tempo? Há quanto tempo vocês se viram sozinhas para essas coisas?" perguntou com cuidado. As meninas trocaram olhares. "Desde que Dona Rosa começou a ficar triste", respondeu Sofia. "Ela chorava às vezes, quando achava que a gente não via. E há quanto tempo ela chorava?" "Mas faz tempo", disse Clara. "Ela falava sozinha, coisas que a gente não entendia." Eduardo sentiu o estômago se contrair de dor. Dona Rosa sofrera, vendo o descaso com as filhas, mas não tivera forças para aguentar mais. "E vocês, como se sentem sem Dona Rosa?" "Triste", respondeu Clara sincera. Mas a gente se acostuma. A gente sempre se acostuma." Essas palavras atravessaram Eduardo como uma faca. "A gente sempre se acostuma." Quantas vezes suas filhas tiveram que se acostumar? Com a solidão? Com a falta de atenção? Com ser invisíveis? Naquele dia, Eduardo cancelou todas as reuniões. Pela primeira vez na carreira, fez algo que achava impossível. Colocou a família antes do trabalho. Levando as filhas para a escola, perguntou: "O que vocês gostam de fazer?" "Desenhar", respondeu Sofia. "E o que desenham?" "O casas", disse Clara. "Mas do tipo que é barulhenta, só." "Barulhenta?" "Sim, onde as pessoas riem e gritam não de raiva, mas de alegria." Eduardo teve que parar no acostamento, porque as lágrimas embaçaram a visão. À noite, com Beatriz fora em mais um compromisso social, Eduardo ficou sozinho com as filhas. Pela primeira vez em anos. Não sabia o que fazer, então perguntou direto: "Do que vocês precisam?" "Que a mamãe não grite", disse Clara sem hesitar. "Que o papai esteja aqui", acrescentou Sofia. "Mas eu estou", disse Eduardo. "Não, seu corpo está, mas você não", explicou Sofia com uma simplicidade que o devastou mais que qualquer crítica. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Deitou-se na cama ao lado de Beatriz dormindo e pensou no que ouvira das filhas. Estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Era provedor de meios de vida, mas não pai. Às 2 da manhã, ouviu um choro baixinho. Levantou-se e foi ver. Era Clara, chorando no sono. Sofia já estava ao lado dela, alisando sua cabeça e sussurrando: "Não tenha medo, eu estou aqui." Eduardo parou na porta, observando como suas filhas de 6 anos se consolavam uma à outra do jeito que ele devia fazer. Clara abriu os olhos e viu o pai. "Papai!" "Sim, filha." "Teve um sonho ruim?" Clara assentiu. "Sobre o quê?" "Uma estigizem, que ficamos sozinhas, que todo mundo vai embora e sobram só nós duas." Eduardo se aproximou e pela primeira vez em anos sentou na beirada da cama da filha. "Ninguém vai embora", disse, mas em sua voz soou incerteza. "Dona Rosa foi embora", notou Sofia. "Sim, mas... E a mamãe às vezes fala no telefone que quer viajar", acrescentou Clara. Eduardo sentiu o mundo desabar sob ele. Suas filhas ouviam as conversas de Beatriz. Sabiam do descontentamento dela com a vida familiar. O que a mamãe diz?" "É que está cansada das crianças e que a vida seria mais fácil sem a gente", disse Sofia baixinho.
Eduardo abraçou as duas filhas ao mesmo tempo, apertando-as forte, como se quisesse protegê-las de tudo o que já haviam ouvido e do que ainda poderiam ouvir. Me desculpem, sussurrou. Me desculpem por tudo. Pelo quê, papai? É por não ter estado aqui. Por não ter visto o quanto me precisam. E agora vai estar? Perguntou Clara com esperança, que partiu seu coração. Sim, disse, embora não soubesse ainda como. Vou estar. As semanas seguintes trouxeram mudanças que eram ao mesmo tempo esperança e caos. Eduardo tentava aprender a ser pai, mas seus esforços pareciam mais tentativas de um homem de meia idade aprendendo um novo ofício. Era desajeitado, inseguro, mas desesperadamente determinado. De manhã, tentava fazer o café, mas queimava as torradas e derramava o leite. À noite, lia historinhas, mas sua voz era rígida, como se lesse relatórios financeiros. Fins de semana, que antes passavam no escritório, agora tentava dedicar às filhas, mas não sabia o que fazer com elas. Sofia e Clara observavam esses esforços com uma mistura de esperança e dúvida. Eram maduras demais para confiar totalmente na mudança, mas sedentas demais de atenção paterna para rejeitá-la. Beatriz tratava a nova situação com irritação crescente. A casa, que antes funcionava como um relógio suíço, agora mergulhava no caos. Ninguém controlava os prazos da lavanderia. A comida acabava do nada. E o pior era que o marido esperava que ela participasse de tudo aquilo. Eduardo, você não pode mudar toda a nossa vida de uma hora para outra, disse certa noite, ao encontrá-lo na cozinha tentando cozinhar macarrão com as filhas. Não é mudança de uma hora para outra. É consertar algo que estraguei por anos. Nada estava estragado. Tínhamos uma casa funcionando perfeitamente. Tínhamos uma casa, não uma família. Sofia e Clara estavam à mesa fazendo lição, mas ouviam cada palavra. Conheciam bem o tom das conversas dos pais, afiado, cheio de tensão, prenúncio de briga. Se acha que sou uma mãe ruim, diga na cara, sibilou Beatriz. Não acho que é ruim, acho que é ausente. Estou aqui todo dia, mas não está conosco. Clara olhou para Sofia e seus olhos se encheram de lágrimas. As brigas estavam mais frequentes, mais intensas. A casa, que antes era silenciosa, agora se enchia de vozes altas e portas batendo. Naquela noite, quando os pais foram dormir em uma atmosfera gelada, Sofia foi para a cama de Clara. Você acha que eles vão se separar? Ari sussurrou. Não sei, respondeu Clara, mas talvez fosse melhor. Melhor? Quando estão juntos, ficam tristes. Quando ficam tristes, gritam. Quando gritam, a gente tem medo. Sofia se aninhou na irmã. Mas e a gente? O que vai ser? Essa pergunta pairava no ar sem resposta. Enquanto isso, Eduardo lutava com a descoberta de que ser pai não era só vontade, mas habilidades que ninguém o ensinara. Quando Clara pegou gripe, não soube medir a temperatura. Quando Sofia voltou da escola chorando, porque as coleguinhas riram dela, não soube consolá-la. Mas o pior era a consciência do quanto perdera. Em uma visita ao médico, soube que Sofia tinha problema de visão, provavelmente há meses, mas ninguém notara. Clara tinha alergia a algum alimento, mas ninguém sabia qual, porque ninguém observava suas reações. Há quanto tempo as menininhas têm esses sintomas? Perguntou o médico. Não sei, respondeu Eduardo. E essas palavras tinham gosto de cinzas. Certo dia, ao tentar ajudar as filhas com uma lição de matemática, Sofia olhou para ele e perguntou, papai, por que agora você quer ficar com a gente? Porque entendi que preciso de vocês, de nós. Sim, preciso ser o pai de vocês, preciso amá-las. E antes não precisava? Eduardo pensou nessa pergunta. Havia nela a franqueza infantil, mas também uma sabedoria profunda. Antes eu achava que amar era dar coisas. Dinheiro, brinquedos, casa bonita. Não sabia que amar é estar junto. E a mamãe também não sabe? Essa pergunta foi como um soco no peito. Não sei se a mamãe não sabe ou se não quer saber. Nesse fim de semana, Eduardo decidiu levar as filhas ao parque.
pela primeira vez na vida delas. Beatriz recusou ir, dizendo que tinha ligações importantes para fazer. No Parque Ibirapuera, Eduardo observava outras crianças brincando com os pais. Viu pais girando filhas no carrossel, mães correndo atrás de filhos no gramado. Suas próprias filhas sentavam no banco ao lado dele, incertas do que deviam fazer. Podem ir brincar, disse. Como? Não, no que as crianças gostam. Sofia e Clara se olharam sem graça. Não sabiam como brincar. Ninguém as ensinara. Naquele dia, Eduardo pela primeira vez correu com as filhas pelo gramado, empurrou-as no balanço, ensinou a fazer cometas com papel. E pela primeira vez ouviu o riso delas. Riso verdadeiro, alto, despreocupado de crianças. Ao voltarem para casa, Clara pegou sua mão. Papai? Disse, sim, hoje foi legal, para mim também. Podemos fazer isso mais vezes? Vamos fazer isso sempre, prometeu sem saber ainda o quanto teria que lutar para cumprir. O inverno chegou cedo aquele ano, cobrindo São Paulo com uma camada grossa de umidade que tornava o mundo mais quieto e íntimo. Na casa dos Moreira, essa mudança de estação trouxe uma estranha equilíbrio, como se todos os membros da família tentassem achar seu lugar na nova realidade. Eduardo mostrava cada vez mais determinação em aprender a ser pai. Comprou livros sobre criação de filhos, leu artigos na internet, até se inscreveu em um fórum para pais. Sua desajeitação começava a dar lugar a uma preocupação autêntica que, embora ainda desastrada, era sincera. Sofia e Clara devagar se abriam para essa nova versão do pai. Pararam de ser tão cautelosamente quietas na presença dele e, às vezes, até corriam até ele com probleminhas bobos. Quando Sofia pegou um resfriado e não conseguia dormir por causa da tosse, foi até ele pedir ajuda. Quando Clara precisava de auxílio com uma lição difícil de português, foi ele o primeiro a quem perguntou. Esses pequenos atos de confiança comoviam Eduardo mais que qualquer conquista nos negócios. Cada dia trazia novas descobertas. Sofia adorava pintar com guache, mas só desenhava escondido, com medo de sujar. Clara tinha uma voz linda e cantava baixinho, mas parava sempre que alguém se aproximava. Beatriz observava essas mudanças com preocupação crescente. Seu marido, que sempre fora previsível e focado no trabalho, agora não era mais a pessoa que ela casara. Ele cancelava reuniões importantes para ir a uma apresentação escolar das filhas. Voltava mais cedo do trabalho para ajudar nas lições. O pior era que esperava o mesmo engajamento dela. O conflito chegou ao ápice em uma noite de dezembro, quando Eduardo sugeriu que decorassem a casa juntos para o Natal. Isso é ridículo, disse Beatriz, usando sua palavra francesa favorita para expressar desprezo. Temos gente que pode fazer isso por nós, mas é uma tradição familiar, respondeu Eduardo. E as crianças devem participar dos preparativos. Que tradições? Nunca fizemos isso, porque cometemos um erro, mas podemos mudar. Sofia e Clara estavam no tapete da sala, fingindo ver TV, mas na verdade ouvindo cada palavra dos pais. Eduardo, você não pode de repente decidir que somos uma família diferente dos últimos 7 anos, disse Beatriz, afiada. Por quê? Por que não podemos ser melhores? Pois porque não é real, é forçado, artificial. E o que é real? Ignorar as próprias filhas. Eu não ignoro! Quando foi a última vez que conversou com alguma delas sobre algo que realmente as interessa? Beatriz ficou em silêncio por um momento e depois seu rosto endureceu. Não vou tolerar essas acusações. Não são acusações. São fatos. Naquela noite, quando Beatriz saiu para mais um compromisso social, Eduardo ficou com as filhas e, pela primeira vez, tentou decorar a árvore de Natal com elas. Foi um caos. As luzes se embolavam, as bolas caíam e o algodão de neve artificial cobriu o chão todo. Mas era um caos bonito, cheio de risos e alegria. Papai, a mamãe não gosta do Natal? Perguntou Clara, pendurando enfeites nos galhos.
A mamãe gosta de outras coisas, respondeu Eduardo, diplomático. Mas a gente também gosta de outras coisas e consegue gostar do Natal, notou Sofia, com a sabedoria de uma menininha de 6 anos. É verdade. Então talvez a mamãe só não queira gostar do que a gente gosta? Eduardo parou com uma bola na mão. Será que sua esposa conscientemente se recusava a dividir a alegria com as próprias filhas? Alta noite, quando as filhas já dormiam e a árvore piscava com luzes coloridas na sala, Beatriz voltou para casa. Parou na porta da sala, olhando as decorações. Isso parece uma feira, disse. Parece uma casa onde moram crianças, respondeu Eduardo. Crianças não precisam destruir a estética da casa. Beatriz, você gosta das nossas filhas? A pergunta pairou no ar como uma bomba relógio. Beatriz olhou para o marido chocada, depois com raiva. Como ousa? É uma pergunta simples. Você gosta delas? Não ama por obrigação, mas gosta como pessoas. Isso é absurdo. Não, é básico. Eu só agora comecei a gostar delas de verdade. Estou descobrindo o quanto são fascinantes, engraçadas, inteligentes. E você, quando foi a última vez que algo nelas te divertiu? Beatriz ficou em silêncio, e em seus olhos se desenhava algo que Eduardo não conseguia ler. Talvez eu simplesmente não seja feita para ser mãe, disse por fim baixinho. Mas você é mãe. Há 7 anos, sou uma mulher que teve filhos. Não é a mesma coisa. Essa diferença, expressa pela primeira vez em voz alta, era como abrir um abismo entre eles. Eduardo entendeu que sua esposa não era incapaz de ser mãe, mas não queria sê-lo. E as filhas? Lhe perguntou. Elas vão se virar. Crianças sempre se viram. Nossas crianças não deviam precisar ser fortes contra a própria mãe. Beatriz se levantou e foi até a janela. Então o que sugere? Que eu finja pelos próximos 12 anos. Que eu minta, interprete o papel de mãe amorosa, que nunca me coube. Sugiro que tente conhecê-las. Não, você tentou criá-las. Não é a mesma coisa. Qual a diferença? Eduardo pensou por um momento. Criar é moldar pessoas do jeito que você quer que sejam. Conhecer é descobrir como elas já são. E se eu não gostar do jeito que são? Então o problema é em você, não nelas. Beatriz se virou da janela e olhou para o marido. Então sou um monstro. Não. Você é uma pessoa que virou mãe sem estar pronta para a maternidade. Mas isso não significa que não possa aprender. E se eu não quiser aprender? Essa pergunta pairou entre eles como uma sentença. Eduardo sabia que era o momento em que o casamento ou se reconstruía, ou se desfazia de vez. Então, eu vou ter que escolher entre você e elas, disse baixinho. E vai escolher elas. Sim, Beatriz assentiu. Como se essa resposta fosse o que esperava. Eu sabia disso desde que você começou a trazer presentes das viagens de negócios para elas. Quando foi isso? 3 meses atrás. Foi a primeira vez que vi que podia te perder. E o que sentiu? Dona Alívio, respondeu sincera. Medo. Medo de quê? De que sem vocês eu seja ninguém. De que toda a minha vida foi só uma encenação de ser alguém que não sou. Eduardo se aproximou da esposa e pela primeira vez em meses tocou sua mão. Você pode ser você mesma e ainda ser mãe delas. Não sei como fazer isso. Ninguém sabe no começo. Mas dá para aprender. Beatriz olhou para ele por um longo tempo e em seus olhos lutavam várias emoções. E se eu tentar e não der certo? Pelo menos vamos saber que você tentou. E se der certo? Então seremos uma família. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Eduardo e Beatriz conversaram até o amanhecer, mas nenhum dos dois sabia que atrás da parede, Sofia e Clara estavam acordadas, ouvindo cada palavra e se abraçando ainda mais forte. As semanas seguintes foram como andar na corda bamba sobre um abismo. Beatriz, pela primeira vez na vida, tentava ser mãe de um jeito que não conhecia. Seus esforços eram desajeitados, às vezes dolorosos, mas sinceros em sua desesperança. Começou com coisas pequenas. Certa manhã, desceu à cozinha mais cedo e tentou preparar o café para as filhas.
Queimou as torradas e adoçou demais o chocolate quente. Mas Sofia e Clara comeram em silêncio, surpresas que a mãe ao menos tentasse. Está bom? Perguntou incerta. Sim, respondeu Sofia rápido, embora a torrada estivesse dura como pedra. Está doce, acrescentou Clara, referindo-se ao chocolate, que de fato era quase intragável. Beatriz assentiu e sentou-se à mesa com elas. Pela primeira vez em anos, comia o café da manhã com as próprias filhas. O que vão fazer na escola hoje? Perguntou, tentando imitar uma conversa natural que vira Eduardo fazer. As meninas trocaram olhares. A mãe nunca perguntara sobre a escola antes. Vamos desenhar animais, respondeu Sofia, cautelosa. Que animais? Eu desenho um gato, disse Clara, um que tem casa. E você, Sofia? Eu desenho um pássaro, mas um que não voa embora. Beatriz sentiu uma pontada no coração. Suas filhas desenhavam animais que ficavam porque temiam ser abandonadas. Naquela noite, enquanto as filhas faziam lição, Beatriz sentou-se ao lado delas. Não sabia como ajudar, então só ficou ali. Clara, escrevendo letrinhas, às vezes olhava para a mãe com dúvida, como se checasse se ela ainda estava. Posso ajudar? Perguntou Beatriz. Não sei, respondeu Sofia sincera. No que você é boa? Essa pergunta foi como um tapa. Beatriz percebeu que suas próprias filhas não sabiam quais eram suas habilidades, talentos, interesses. Eu sei ler em francês, disse por fim. E isso é útil? Perguntou Clara. Talvez um dia, respondeu Beatriz, mas em sua voz soou incerteza. A verdade era que, além do francês, do conhecimento de etiqueta social e da habilidade de combinar roupas, Beatriz não sabia no que era realmente boa. Por anos, se definira por atributos externos, não por habilidades verdadeiras ou paixões. No dia seguinte, decidiu comprar presentes para as filhas, mas parada na loja de brinquedos, percebeu que não sabia o que elas gostavam. Não sabia suas cores favoritas, se preferiam bonecas, jogos ou livros. Pela primeira vez na vida, teve que perguntar à vendedora conselhos sobre presentes para as próprias crianças. Quantos anos têm suas menininhas? Perguntou a mulher. 7? Não, 6, corrigiu-se Beatriz rápido, corando pelo erro. E quais os interesses delas? Não tenho certeza. A vendedora olhou para ela de forma estranha, mas profissionalmente ajudou a escolher presentes universais. Lápis de cor, bloco de desenho e um quebra-cabeça. Quando à noite entregou os presentes às filhas, a reação delas foi cautelosa. Obrigada, mamãe, disseram juntas, mas sem o entusiasmo que Beatriz via quando Eduardo trazia algo. Vocês gostam? Sim, respondeu Sofia, mas não soou convincente. Naquela noite, Beatriz chorou. Pela primeira vez em anos, chorou por causa das filhas, mas não de ternura ou amor, e sim de frustração e impotência. Não sabia como ser mãe. Ninguém a ensinara, e agora, aos 35 anos, tentava aprender algo que outras mulheres faziam por instinto. Eduardo a encontrou no banheiro, chorando sobre a pia. O que houve? Não consigo, sussurrou. Eu tento, mas não consigo. Elas me olham como se eu fosse uma estranha. Por quê? Para elas você é uma estranha, mas isso pode mudar. Como? Tusti, com tempo, com paciência, com tentar mesmo quando não dá certo. E se eu nunca aprender? Eduardo abraçou a esposa e ela pela primeira vez em meses se permitiu ser abraçada. Pelo menos você vai saber que tentou. Elas não gostam de mim. Elas não te conhecem. É diferente. E você? Ainda gosta de mim? Eduardo pensou por um momento. Gosto da pessoa que você está tentando ser e da que eu era. O Brian, essa pessoa machucava nossas filhas. Então não gosto dessa pessoa. Beatriz assentiu porque sabia que era verdade. Elas vão me perdoar um dia? Crianças perdoam se virem que você está tentando ser melhor. E se eu não for melhor? Se só tentar, mas continuar errando? Isso significa que você é humana. Crianças não esperam perfeição, esperam presença.
No dia seguinte, Beatriz fez algo que nunca fizera antes. Perguntou às filhas o que queriam fazer juntas. Não sei, respondeu Sofia. A gente nunca fez nada junto. Mas se pudessem escolher qualquer coisa. As meninas se olharam e então Clara disse baixinho: Você poderia nos abraçar? Essas palavras atravessaram Beatriz como um choque. Tão simples, tão básicas, e ela nunca pensara nisso. Claro, disse abrindo os braços. Sofia e Clara se aproximaram hesitantes e se deixaram abraçar. Estavam rígidas em seus braços, como se não soubessem reagir à ternura da mãe. Mas ficaram ali, abraçadas por um longo momento. Podemos fazer isso mais vezes? Perguntou Clara. Sim, respondeu Beatriz, e em sua voz havia lágrimas. Podemos fazer isso sempre. O março trouxe os primeiros sinais de primavera e algo que poderia se parecer com normalidade na casa dos Moreira. Eduardo aprendera a cozinhar refeições simples. Beatriz descobrira que gostava de ler historinhas para as filhas, e Sofia e Clara devagar começavam a acreditar que a mudança poderia ser duradoura. Mas a estabilidade se mostrou frágil como o primeiro gelo nas poças de primavera. Tudo começou com uma ligação que Eduardo atendeu no trabalho. Era a diretora da escola das filhas. Seu Moreira, preciso conversar com o senhor sobre Sofia e Clara. Aconteceu algo? E que disse, venha à escola. Não é conversa para telefone. Eduardo sentiu o estômago se apertar de ansiedade. Cancelou todas as reuniões e foi para a escola, ligando para Beatriz no caminho. Ela também saiu na hora. No gabinete da diretora, sentava a professora das filhas, Dona Oliveira, e a psicóloga escolar. Sobre a mesa havia desenhos, os mesmos que as filhas faziam em casa. Olhem esses trabalhos, disse a diretora, apontando para os desenhos. Eduardo e Beatriz se inclinaram sobre a mesa. Eram desenhos de casa, mas a casa parecia estranha. Tinha muitos cômodos, mas em cada um só uma pessoa. Em um cômodo, um homem sentado à mesa. Em outro, uma mulher diante do espelho. No terceiro, duas meninas de mãos dadas. É a casa onde todo mundo está, mas ninguém está junto, explicou a psicóloga. Imagem típica de crianças que se sentem emocionalmente negligenciadas. Mas estamos mudando, disse rápido Eduardo. Os últimos meses foram uma situação totalmente diferente. Entendo, respondeu a psicóloga suave. Mas crianças precisam de tempo para acreditar na mudança. Por anos construíram defesas emocionais. A professora pegou outro desenho. E isso Clara desenhou ontem, quando pedi que desenhasse a família dela. No desenho, havia 4 figuras, mas só 2 se tocavam, as 2 menininhas de mãos dadas. As figuras adultas estavam separadas, cada uma em um canto da folha. Clara me disse que são a mamãe e o papai, mas que eles não gostam de ficar juntos, explicou a professora. Beatriz sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Nas últimas semanas, achava que progredia, mas suas filhas ainda a viam como uma estranha. O que podemos fazer? Perguntou. Antes de tudo, vocês precisam entender que as crianças observam vocês bem mais do que pensam, disse a psicóloga. Elas veem cada briga, cada momento de tensão, cada vez que fingem se gostar. Mas tentamos, começou Eduardo. Tentar é bom, mas crianças precisam de autenticidade. Melhor uma conversa sincera sobre dificuldades do que fingir que tudo está bem. Ou seja, devemos dizer a elas que temos problemas? Perguntou Beatriz. Devem dizer a verdade no nível que elas entendam. Que às vezes adultos têm dificuldade de ficar juntos, mas isso não significa que param de amar os filhos. Ao saírem da escola, Eduardo e Beatriz ficaram no carro em silêncio. Pela janela, viam crianças brincando no pátio. Risonhas, despreocupadas, cheias de vida. Suas próprias filhas pareciam sérias demais, cautelosas demais ao lado delas. E agora? Nem, perguntou Beatriz. Agora dizemos a verdade a elas. Que verdade? Que cometemos erros, que estamos aprendendo, que não somos pais perfeitos, mas as amamos. E se não bastar, pelo menos elas vão saber que são importantes.
Naquela noite, quando as filhas terminaram a lição, Eduardo e Beatriz sentaram com elas na sala. Era a primeira vez que os 4 ficavam juntos, não para comer ou ver TV, mas só para estar. "Queremos conversar com vocês", começou Eduardo. Sofia e Clara se enrijeceram na hora. Para elas, conversar geralmente significava encrenca. "Fizemos algo errado?", perguntou Sofia. "Não, filha. Nós fizemos algo errado." As meninas se olharam surpresas. "Por muito tempo, não fomos bons pais", continuou Eduardo. "Papai trabalhava demais e a mamãe não sabia como ficar perto. Mas agora já sabem?", perguntou Clara. "Estamos aprendendo", respondeu Beatriz. "Todo dia aprendemos a ser uma mamãe e um papai melhores. E se não aprenderem? Vamos tentar de novo", disse Eduardo. "Porque vocês são o mais importante do mundo." Sofia olhava para os pais com uma seriedade que não combinava com 6 anos. Dona Rosa dizia que adultos às vezes precisam aprender a ser pais. Dona Rosa tinha razão. "Mas ela foi embora porque não gostava de vocês", acrescentou Clara. Beatriz sentiu as palavras da filha doerem no coração. "Dona Rosa foi embora porque a mamãe se comportou mal", disse baixinho. "A mamãe ficou brava e gritou, e Dona Rosa achou que não era um lugar bom para ela." "E para a gente é bom?", perguntou Sofia. "Queremos que seja", respondeu Eduardo. "Mas vocês têm que nos dizer se algo não estiver bem. Podemos dizer tudo?" "E tudo." Clara pensou por um momento. "Às vezes a gente ouve vocês brigando à noite. E como se sentem?" "Que é culpa nossa", respondeu Sofia baixinho. "Por quê?" "Porque quando a gente não estava, vocês não brigavam." Eduardo e Beatriz se olharam aterrorizados. Suas filhas se culpavam pelos problemas no casamento. "Não é culpa de vocês", disse Beatriz firme. "Nunca, jamais é culpa de vocês quando adultos brigam. Então de quem?" "Nossa, adultos às vezes têm dificuldade de se entender. Mas são nossos problemas, não de vocês. E se não se entenderem?" Essa pergunta pairou no ar como uma sentença. Eduardo e Beatriz sabiam que as filhas perguntavam sobre separação, embora não conhecessem a palavra. "Não sabemos", respondeu Eduardo sincero. "Mas sabemos que, não importa o que aconteça entre nós, sempre seremos pais de vocês. E sempre vamos amá-las, juntos ou separados. Talvez separados, mas cada um de nós vai amá-las de coração." Naquela noite, Sofia foi ao quarto dos pais. Já passava da meia-noite, mas ela não conseguia dormir. "Papai", sussurrou. "Sim, filha." "A gente também pode aprender a ser filhas melhores?" Eduardo sentou na cama e pegou a filha no colo. "Você e Clara são as melhores filhas do mundo. Somos nós que precisamos aprender a ser seus pais. Mas talvez, se fôssemos mais boazinhas..." "Sofia, me escute bem. Vocês são crianças. O trabalho de vocês é ser crianças. Brincar, estudar, às vezes aprontar. Nosso trabalho é amá-las. E esse nosso trabalho é mais difícil, não o de vocês." Dona Rosa dizia a mesma coisa, porque Dona Rosa era sábia. "Sinto falta dela." "Eu também, filha. Eu também." O abril trouxe uma ligação inesperada que mudou tudo. Eduardo atendeu em uma manhã de sábado, enquanto fazia panquecas com as filhas. A primeira coisa que realmente conseguira cozinhar sem queimar. "Eduardo, é Dona Rosa." O coração dele parou por um instante. Nos últimos meses, pensara muito na mulher que fora a única a ver a verdade sobre a família deles. "Dona Rosa. Como vai?" "Bem, obrigada. Liguei porque ouvi de outros pais da escola que você mudou, que passa tempo com as filhas." Eduardo olhou para Sofia e Clara, que brigavam por quem viraria a panqueca na frigideira. "Tento ser um pai melhor." "E Dona Beatriz?" "Ela também tenta. Não é fácil para ela." Do outro lado da linha houve silêncio. Posso visitar vocês? Quero ver as meninas." "Claro, quando?" "Talvez hoje à tarde, se não for problema." Quando Eduardo disse às filhas que Dona Rosa viria visitar, a reação delas foi imediata e emocional.
Clara começou a chorar de felicidade e Sofia correu pela casa contando a todos os objetos que Dona Rosa voltava. Mas ela não volta para ficar, alertou Eduardo delicado. É só uma visita. Mas talvez fique, se vir que agora somos melhores, perguntou Clara com esperança, que partiu o coração dele. Beatriz recebeu a notícia da visita de Dona Rosa com uma mistura de ansiedade e vergonha. Sabia que seria um confronto com a pessoa que a vira no pior momento de maternidade. O que vou dizer a ela? Perguntou a Eduardo. A verdade. Que você mudou. E se ela não acreditar? Pelo menos ela vai saber que você tentou. Às 3 da tarde, a casa se encheu de tensão, de expectativa. Sofia e Clara colaram os rostos na janela, espiando a figura conhecida. Quando finalmente viram Dona Rosa vindo pelo caminho até a casa, correram para a porta tão rápido que quase caíram. Dona Rosa parecia mais magra, como se os últimos meses tivessem sido duros para ela. Ao ver as meninas, seu rosto se iluminou com um sorriso verdadeiro. "Minhas joias", disse, agachando-se para abraçá-las. Sofia e Clara se jogaram em seus braços com tanta força que ela quase perdeu o equilíbrio. Abraçaram-na desesperadamente, como se temessem que ela sumisse de novo. "Sentimos sua falta", sussurrou Sofia. "Eu também senti de vocês." Todo dia, Eduardo e Beatriz estavam na porta observando os abraços ternos. Beatriz sentiu uma pontada de ciúme. Suas filhas nunca a recebiam com tanto entusiasmo. "Bom dia, seu Moreira", disse Dona Rosa, endireitando-se. "Bom dia. Obrigado por vir." Em seguida, Dona Rosa olhou para Beatriz. Por um momento, ficaram frente a frente em silêncio. "Dona Beatriz", disse por fim Dona Rosa. "Dona Rosa", respondeu Beatriz. "Me desculpe." "Por tudo." Dona Rosa assentiu, mas não respondeu na hora. "Vamos sentar", sugeriu Eduardo. Na sala, Dona Rosa sentou no sofá e as meninas imediatamente se grudaram a ela dos dois lados. Era óbvio que ela era, para elas, a figura de cuidado parental verdadeiro. "Me contem o que aconteceu", disse Dona Rosa às filhas. "O papai aprendeu a cozinhar", disse Clara, orgulhosa. "Mas às vezes queima, e a mamãe lê historinhas para a gente", acrescentou Sofia, "e nos abraça antes de dormir." Dona Rosa olhou para os pais, surpresa. "É verdade? Estamos aprendendo", disse Eduardo. "Não é fácil, mas estamos. Me mostra seu quarto", pediu Dona Rosa a Clara. Quando as meninas as levaram escada acima, Eduardo e Beatriz ficaram sozinhos na sala. "Ela as ama de verdade", disse Beatriz baixinho. "Sim, e elas amam ela. Mais que a nós. Por enquanto, sim, mas isso pode mudar." Lá em cima, Dona Rosa olhava o quarto das meninas com atenção. Havia mais cores do que se lembrava, mais brinquedos, desenhos nas paredes. Parecia um quarto onde crianças realmente moravam. "Ficou mais bonito", constatou. "Papai disse que podemos pintar nas paredes se quisermos", explicou Sofia. "E mamãe comprou lápis de cor novos", acrescentou Clara. "E como se sentem?" perguntou Dona Rosa, sentando na cama. As meninas trocaram olhares. "Melhor", disse Sofia, "mas às vezes ainda temos medo." "Medo de quê?" "De voltar a ser como antes", disse Clara. "De mamãe gritar de novo e papai só trabalhar." "E gritam agora?" "Às vezes", admitiu Sofia. "Mas depois vêm e pedem desculpa. E explicam que não é culpa nossa", acrescentou Clara. Dona Rosa assentiu. Essa era a diferença. Antes, ninguém explicava às meninas o que se passava na casa. "E vocês queriam que eu voltasse?" perguntou cautelosa. "Sim", responderam juntas. "Mas queremos que mamãe e papai fiquem também", explicou Sofia. "Que todo mundo fique junto." "É complicado, né?" "Sim", admitiu Clara. "Mas talvez os adultos possam aprender a não ser complicados." Dona Rosa sorriu triste. "Talvez, filha, talvez." Quando desceram, Eduardo e Beatriz esperavam na cozinha. Dona Rosa sentou em frente a eles e as meninas ficaram ao lado dela como protetoras. "Vejo mudanças", disse Dona Rosa. "Na casa,
nas crianças. Elas parecem mais felizes. Isso significa que você volta? Perguntou Clara, esperançosa. Dona Rosa olhou para os pais. Não é simples, minhas joias. Eu encontrei outro emprego, mas precisamos de você, disse Sofia. Vocês têm pais que precisam de vocês e que estão aprendendo a amá-las, mas não tão bem quanto você, notou Clara, com a sinceridade infantil. Talvez não, mas eles são sua mamãe e seu papai, e eu sou só uma amiga. Beatriz sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Dona Rosa, disse baixinho, a senhora poderia visitar de vez em quando, nos ajudar, nos mostrar como ser família. Não completou Dona Rosa. Sim, Dona Rosa pensou por um longo momento. Podemos tentar, disse por fim, mas dessa vez em outras bases. Não como empregada, mas como a vovó que vocês nunca tiveram. Naquele dia, pela primeira vez em meses, a casa dos Moreira se encheu de alegria verdadeira. O maio cobriu São Paulo de calor e pétalas rosas das cerejeiras florescendo. E com ele veio uma nova rotina, que devagar começava a se parecer com o que se pode chamar de família. Dona Rosa visitava 2 vezes por semana, não como babá, mas como uma amiga sábia que ajudava todos a se acharem nos novos papéis. Foi ela quem ensinou Beatriz a pentear o cabelo das filhas sem puxar, a ficar ao lado da cama delas quando tinham medo, a distinguir quando choravam de tristeza ou de frustração. Foi ela quem mostrou a Eduardo que o riso é tão importante quanto a segurança, que as perguntas infantis exigem paciência, não respostas rápidas. Ser pai ou mãe não é habilidade, dizia em uma das conversas noturnas, quando as meninas já dormiam. É um estado do coração. Dá para aprender, mas só se quiser. Beatriz, que por toda a vida fora perfeccionista, teve que aprender a aceitar sua própria atrapalhada na maternidade. Queimava bifes, esquecia coisas importantes da escola das filhas, às vezes não sabia como reagir às lágrimas delas. Mas pela primeira vez na vida tentava, em vez de fingir que sabia tudo. Mamãe, por que você está chorando? Perguntou certa noite Sofia, ao encontrar Beatriz na cozinha com lágrimas nos olhos. Porque às vezes a mamãe também fica triste, respondeu sincera. A gente pode te abraçar quando você está triste? Essa pergunta foi como uma revelação. Por anos, Beatriz achava que precisava ser forte, impecável, distante. Não lhe ocorrera que as crianças podiam ser fonte de consolo, não só receptoras dele. Eu adoraria, disse, abrindo os braços. Sofia e Clara a abraçaram, e ela sentiu algo que nunca experimentara antes. A ternura incondicional das filhas. Não porque era uma mãe perfeita, mas porque era a mãe delas, e naquele momento precisava da proximidade delas. Eduardo observava essas cenas com uma mistura de alívio e medo. Alívio, porque via a família devagar se recompor. Medo, porque sabia o quão frágil era esse novo equilíbrio. O teste verdadeiro foi um fim de semana de junho, quando Dona Rosa teve que viajar para visitar a irmã doente e a família Moreira ficou sozinha. Pela primeira vez em meses, tiveram que se virar sem sua orientação sábia. O sábado de manhã começou em desastre. Beatriz tentou fazer panquecas, mas a massa virou bolinhas. Eduardo queimou as torradas, tentando ao mesmo tempo preparar sanduíches para o piquenique que planejaram. Sofia derrubou o suco no chão e Clara começou a chorar, porque seu vestido favorito estava no lava-roupas. Para, disse de repente Eduardo, desligando todos os fogões. Todo mundo para. Pararam na cozinha, olhando uns para os outros no meio do caos culinário. O que fazemos? Perguntou Beatriz. Rimos, respondeu Eduardo. E de fato, quando se olharam, ele com o torradeiro queimado, ela com massa no cabelo, as meninas molhadas do suco derramado, algo neles se rompeu. Começaram a rir. De verdade, alto, sem controle. Somos um desastre, disse Beatriz, entre lágrimas de riso. Mas estamos juntos, acrescentou Sofia. E isso é mais importante que panquecas, resumiu Clara. Naquele dia, foram ao piquenique com sanduíches de pasta de amendoim e banana.
A única coisa que Eduardo conseguia fazer sem queimar. Sentaram no cobertor no parque, comendo comida simples e vendo as filhas correrem pelo gramado. É assim que tem que ser? Perguntou Beatriz. Ser família? Não sei, respondeu Eduardo. Mas você está bem. Beatriz pensou na pergunta. Por anos, definiram uma boa vida por controle, elegância, ausência de surpresas. Agora, sentava num cobertor, com cabelo ao vento, olhando suas filhas barulhentas, sujas e felizes. Sim, respondeu surpresa. Estou bem. À noite, quando as meninas dormiram, Eduardo e Beatriz sentaram na varanda, tomando chá e olhando as estrelas. O que pensa de nós? Perguntou Beatriz. Penso que estamos aprendendo. E de mim? Eduardo olhou para a esposa. Ela parecia diferente da mulher que casara. Menos perfeita, mas mais real. Penso que te conheço pela primeira vez. E gosta dessa pessoa? Sim, muito. Mesmo quando choro por panquecas queimadas? Especialmente então, Beatriz se aproximou do marido. Eduardo? Sim? Você acha que elas vão nos perdoar? Por todos esses anos? Crianças são mais sábias que nós. Elas já nos perdoam todo dia. Como sabe? Porque todo amanhecer elas vêm até nós com esperança. Porque ainda nos tentam. Porque acreditam que podemos ser melhores. No dia seguinte, veio uma visita inesperada. Era a Dona Oliveira, a professora das filhas com mais desenhos. Queria mostrar isso a vocês, disse, espalhando na mesa os trabalhos recentes de Sofia e Clara. Nos desenhos, a casa parecia diferente. Ainda havia 4 figuras, mas dessa vez de pé perto umas das outras. Até havia mãos se tocando. E isso Sofia desenhou ontem, acrescentou a professora mostrando outro. Nele, a família sentava num cobertor e acima uma arco-íris. No rodapé da folha, Sofia escrevera com letrinhas infantis. Minha família está aprendendo a ser feliz. Elas já não nos veem como estranhos, disse a professora. Começaram a nos ver como uma família que aprende. Naquela noite, Eduardo e Beatriz, pela primeira vez em anos, se amaram com ternura, não por obrigação. E pela primeira vez, Beatriz não pensou em mais nada. Só que no quarto ao lado, dormiam suas filhas, seguras e amadas. Talvez a gente consiga, sussurrou no escuro. A gente já está conseguindo, respondeu Eduardo, abraçando-a mais forte. O julho trouxe calores intensos e uma decisão que testaria se tudo o que construíram nos últimos meses era sólido o bastante para sobreviver. A um teste de verdade. Eduardo decidiu pela primeira vez na vida tirar férias de verdade. Não uma viagem de fim de semana a trabalho, mas 2 semanas de folga total do emprego, dedicadas só à família. A empresa reclamou. Os sócios ficaram furiosos, mas ele, pela primeira vez na carreira, colocou a família em primeiro lugar. Para onde vamos? Perguntou Clara, quando os pais anunciaram os planos de férias. Para o mar, respondeu Eduardo. Para uma casinha pequena em Guarujá, sem TV, sem internet. Só nós, repetiu Sofia, incrédula. Só nós, confirmou. Beatriz se sentia um pouco insegura com a perspectiva de 2 semanas sozinha com a família, sem escapatória para compromissos sociais ou salão de beleza. Mas também estava curiosa para ver como seria a vida deles fora dos muros da mansão paulista. A casinha em Guarujá era modesta, pequena, com uma cozinha minúscula e 2 quartos. Nada a ver com o luxo a que estavam acostumados. Mas assim que entraram com as malas, algo mágico aconteceu. As filhas começaram a correr por todos os cômodos, descobrindo cada cantinho, rindo do eco que suas vozes faziam no banheiro pequeno. Isso é nosso? Perguntou Clara. Por 2 semanas, respondeu Eduardo. Mas de verdade nosso? Sem outras pessoas? Sem outras pessoas. O primeiro dia foi caótico. Ninguém sabia funcionar sem a rotina diária. Beatriz tentava cozinhar na cozinha do tamanho de um armário. Eduardo lutava para acender a churrasqueira. E as meninas estavam tão animadas com a proximidade da praia que não paravam quietas. Mas o segundo dia,
trouxe o primeiro milagre de verdade. De manhã, enquanto todos dormiam, Sofia acordou primeiro e saiu na ponta dos pés para a varanda. Eram 7 horas, o ar fresco e salgado, e o sol nascia sobre o mar de um jeito que ela nunca vira. Sentou nos degraus e só olhou. Pouco depois, Clara se juntou a ela, depois Eduardo e, por último, Beatriz. Sentaram os 4 em silêncio, olhando o nascer do sol sobre o Atlântico. É lindo, sussurrou Sofia. Sim, respondeu Eduardo. E é nosso. O que é nosso? Perguntou Clara. Esse momento, essa vista, o fato de estarmos juntos. Beatriz sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Pela primeira vez na vida, não pensou em como estava, se o cabelo estava arrumado, se a maquiagem borrava. Só estava com a família e se sentia feliz. Os dias no mar fluíam em um ritmo que nenhum deles conhecia antes. De manhã, passeios pela praia, em que as meninas coletavam conchinhas e os pais só conversavam. Tardes construindo castelos de areia. Atividade que no início pareceu infantil a Beatriz, mas que logo virou sua favorita. Mamãe, você é boa em fazer torres, disse Clara certa tarde. Verdade? Sim, são altas e não caem. E papai é bom em fazer valas, acrescentou Sofia. Eduardo, que cavava um canal ao redor do castelo, sorriu. O que são valas? Rios ao redor do castelo que protegem dos inimigos, explicou Sofia, séria. E de que inimigos nossa vala nos protege? As meninas pensaram. Da tristeza, disse por fim Clara. E de ficar sozinha, acrescentou Sofia. Às noites, jogavam jogos de tabuleiro que Dona Rosa deixara antes da viagem. Beatriz descobriu que tinha talento para o banco imobiliário e Eduardo se revelou mestre em montar quebra-cabeças. As meninas riam da rivalidade deles e, pela primeira vez, viam os pais como pessoas que sabiam se divertir. Podemos fazer isso sempre? Perguntou Sofia certa noite, enquanto soltavam aviões de papel pela casa. Como? Perguntou Eduardo. Ficar juntos e rir. Podemos, respondeu Beatriz. Mas nem sempre vai ser tão fácil quanto aqui. Por quê? Porque em casa há outros compromissos, trabalho, escola. Mas podemos tentar lembrar como nos sentimos aqui. No 7º dia no mar, aconteceu algo que convenceu Beatriz de vez de que podia ser mãe. Clara brincava sozinha na beira do mar quando gritou de medo. Uma onda grande a derrubou de costas e, por um momento, a menininha não conseguiu se levantar. Beatriz, que sentava no cobertor a poucos metros dali, sem pensar 2 vezes, correu para a água. Instintivamente, sem hesitar, sem calcular, ergueu a filha, abraçou-a forte e começou a acalmá-la. Tá tudo bem, mamãe está aqui, dizia, balançando a Clara molhada e tremendo. Eu tive medo, chorava a menininha. Eu sei, filha. A mamãe também teve medo, mas agora tá tudo bem. Só quando Clara se acalmou, Beatriz percebeu o que acontecera. Pela primeira vez na vida, reagira como mãe, instintivamente, incondicionalmente, sem se preocupar consigo. Mamãe, disse Clara, olhando para ela com olhos grandes. Sim, Bu, você é mesmo minha mamãe. Claro que sou. Não, antes você era uma mulher que tinha filhas. Agora você é mamãe. Essas palavras, ditas por uma menininha de 6 anos, foram o mais lindo elogio que Beatriz já recebera. Na última noite no mar, sentaram os 4 na praia, olhando o pôr do sol. As meninas construíam o último castelo de areia, tentando terminá-lo antes do escuro. Não quero voltar, disse Sofia. Eu também não, admitiu Clara. E eu? Perguntou Eduardo. Eu também posso não querer voltar? Adultos podem não querer, se espantou Sofia. Podem. Eu não quero voltar ao que era antes dessas férias. E o que você era? Uma pessoa que achava que o trabalho era mais importante que a família. E agora pensa diferente? Agora sei que a família é o mais importante. Beatriz pegou a mão de Eduardo. Eu também não quero voltar, disse baixinho. A mulher que tinha medo das próprias filhas.
E agora não tem medo? Mahé perguntou Clara. Agora só tenho medo de perdê-las. Mas não vai perder, disse Sofia com a simplicidade de uma criança. Porque somos família, como sabe, e porque famílias ficam juntas. Mesmo quando é difícil. Naquela noite, arrumando as coisas para voltar, Eduardo encontrou na mala de Beatriz algo inesperado. Todas as conchinhas que as filhas coletaram naqueles 2 semanas na praia. Por que leva elas? Lhe perguntou. Porque quero lembrar, respondeu, de cada momento em que fui feliz como mãe. E se formos felizes também em casa? Então vou coletar outras coisas. Desenhos, fotos, o riso delas. E o que vai fazer com elas? Bem, vou guardar. Para uma hora escura, quando esquecer que sei ser mãe. Eduardo abraçou a esposa. E se você nunca esquecer? Bom, então vão ser lembrete de como muita coisa pode mudar em um verão. 1 ano depois, a casa dos Moreira parecia diferente de como nunca estivera. As paredes cheias de desenhos das filhas, na geladeira fotos das férias e boletins com notas boas da escola. Na sala, um piano que Eduardo comprara ao descobrir o talento musical de Clara. Era setembro e as filhas acabavam de fazer 7 anos. A festa de aniversário fizeram no jardim com bolos caseiros que Beatriz aprendera a assar com a ajuda de Dona Rosa. Foi uma festa simples, só família e umas poucas amigas da escola. Mas o riso que enchia a casa era verdadeiro e alto. Mamãe, podemos ficar mais um pouco no quintal? Perguntou Sofia quando os convidados foram embora. Podem, respondeu Beatriz, sentando nos degraus da varanda. Mas peguem um casaquinho. Eduardo se juntou a ela, trazendo 2 xícaras de chá. Festa bem-sucedida, disse. A melhor da vida delas, respondeu. E da minha. Observavam as meninas correndo pelo jardim, pegando as últimas borboletas do fim do verão. Estavam felizes de um jeito que 1 ano antes parecia impossível. Eduardo, e sim, você pensa às vezes em como isso podia ter terminado? O tempo todo. Podia tê-las perdido para sempre. Podia não ter descoberto como é ser amada pelas próprias filhas. Eduardo olhou para a esposa. No último ano, vira sua transformação de uma mulher fria e perfeita em uma mãe que ria dos próprios erros e chorava quando as filhas estavam tristes. Você se arrepende de algo? De ter demorado tanto, respondeu sem hesitar. De ter perdido os primeiros 5 anos da vida delas, mas não perdeu o resto. Ao entardecer, veio Dona Rosa como toda semana. Mas dessa vez, não como babá ou ajudante, e sim como a vovó amada que nunca tiveram. Como foi nossa festa? Perguntou quando as meninas se jogaram em seus braços. A melhor! Gritavam juntas. Mamãe fez o bolo sozinha. E não queimou? Brincou Dona Rosa. Só um pouquinho em cima, admitiu Sofia, mas ficou gostoso mesmo assim. À noite, quando as filhas dormiram, os 4 adultos sentaram na cozinha tomando chá. Pela janela, entravam os últimos raios de sol. Vocês se lembram de como há 1 ano eu achava isso impossível? Disse Beatriz. Que nunca aprenderia a ser mãe? E agora? Perguntou Dona Rosa. Agora sei que maternidade não é talento. É decisão. Todo dia uma decisão de estar com as crianças, mesmo quando é difícil. E paternidade também, acrescentou Eduardo. Todo dia decido de novo que elas são o mais importante. Dona Rosa assentiu. E sabem o que é mais bonito? O quê? Elas também decidem confiar em vocês todo dia. E todo dia essa decisão fica mais fácil. Naquela noite, quando Beatriz foi ver se as filhas dormiam, encontrou-as conversando, sussurrando no escuro. Sobre o que falam? Perguntou baixinho. Sobre se lembramos de como era antes, respondeu Sofia. E se lembram? Um pouco, admitiu Clara, mas era outra casa, com outros pais. E como éramos antes? Tristes, disse Sofia após pensar. Vocês e nós, todo mundo estava triste. E agora? De agora, às vezes, ainda ficamos tristes, respondeu Clara sábia. Mas juntos, e então a tristeza não é tão ruim.
Beatriz beijou as filhas boa noite e voltou para o quarto onde Eduardo esperava. Sobre o que falavam? Sobre sermos uma família diferente de um ano atrás. Melhor, a verdadeira. Eduardo abraçou a esposa. Acha que é para sempre? Não, respondeu Beatriz sincera. Acho que isso tem que ser construído todo dia. Mas também sei que nunca mais quero ser outra pessoa que não a mãe delas. E minha esposa. E sua esposa que você conheceu depois dos 35 anos de vida. Pela janela do quarto, o céu paulista se enchia de estrelas sobre sua casa. Casa que finalmente se tornara um lar de verdade, cheio de amor, risos e esperança para cada dia seguinte. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Até o próximo vídeo!